e convidar a todos a abrir as suas Bíblias na carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses. Capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler, assentado como estamos, do verso 1 ao verso 11 e tentar tirar algo que seja a voz de Deus para as nossas vidas. Amém? Diz assim o apóstolo Paulo: Paulo e Timóteo, servos. Que palavra, hein, irmão? Servos, servos. Essa palavra aqui no original é escravo, né? Algo que nós precisamos aprender muito, né? Ser servos de Jesus. Ser servo de Jesus significa servir a Deus. Servir a Deus está altamente ligado em servir as pessoas. Servir as pessoas está altamente ligado a servir a igreja, trabalhar na igreja, estar à disposição para servir. E olha que maravilhoso, Paulo, o grande apóstolo, começa a sua carta dizendo que ele é servo. Servo de Jesus. Servo de Cristo Jesus. E aí ele fala para quem que ele está escrevendo a carta. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos como bispos e diáconos. Quem é bispo aqui, irmãos? São os pastores da igreja. Quem são os diáconos? São aqueles que ajudam no serviço da igreja. Ok? E todos aqueles que estão em Filipos são os irmãos da igreja e a cidade. Ok? Então, verso 2. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Olha só o apóstolo Paulo dizendo que quer se comunicar com a igreja e antes dele falar o que ele quer falar para a igreja, ele começa dizendo que agradece a Deus pela vida da igreja. Qual é o motivo da gratidão do Paulo, que é servo? Porque ele também vê que a alegria que eles têm em cooperar. Paulo, servo, está escrevendo para uma igreja e dizendo que se alegra muito e sempre ora por essa igreja, porque a cooperação que eles têm dado ao Evangelho, desde quando? Desde o primeiro dia, não é uma cooperação, são todos os dias, desde o primeiro a igreja está cooperando para o avanço do reino de Deus. Verso 6. Estou convencido que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse, irmãos? É o dia que Jesus voltar ou o dia que você partir? Ok? Coronavírus está aí. Pode ser que os dias de alguém partir pode estar mais perto do que antes. Né? E o que eu tenho que fazer, pastor, então, até chegar aquele dia? Vai descansando na boa obra que Jesus começou na sua vida e vai ser concluída até o dia que fechar a caixa. Então, nosso serviço, nossa cooperação com o Evangelho, Paulo está dizendo que vai ser até Jesus voltar ou até a gente partir daqui. Né? Não tem idade para servir Jesus. Verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, isso quer dizer que Paulo está preso, ok? Quer defendendo e confirmando o Evangelho de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com a profunda afeição em Cristo Jesus. Então aqui Paulo começou agradecendo, falando o que era a gratidão. A gratidão era por uma igreja que cooperava, e essa igreja que coopera todos os dias, o dia todo, até a volta do Senhor Jesus. Ok? Só aqui já daria para a gente fazer uma pregação, mas aqui é só a introdução, e agora eu vou começar a fazer a pregação a partir do verso 9.
que é o que Paulo pede para aquela igreja, ok? Verso 9 diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Verso 11: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, Deus Criador, Sustentador, Pai da eternidade, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre será. O Senhor não é uma criação da mente humana. A Tua palavra não é inspiração da mente humana. O Senhor é eterno. A Tua palavra é a revelação do Deus eterno em comunicação com nós, hoje, aqui e agora. Pai Santo, no meio de tanta correria, no meio, Senhor, de tanta aflição e dúvida, no meio, Senhor, de tantas incertezas que estamos vivendo esses dias, que o Senhor traga um bálsamo para as nossas vidas, através da Tua palavra, e que gere em nós o caráter transformador de Jesus. E a partir de nós, como discípulos do Senhor Jesus, que a Tua vontade seja feita. Ah, Deus, o Senhor não fala à toa. O Senhor não fala para gastar tempo. Ninguém está aqui nessa noite porque não tinha outra coisa para fazer, Senhor. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. E a melhor maneira de ouvir a Tua voz é ouvir através das Escrituras. Por isso fala conosco, Pai. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, Paulo ora por uma igreja. Essa carta é uma das cartas que Paulo escreve, que é quase todas do Novo Testamento. É uma das cartas que tem o caráter mais pessoal, de maior afinidade, de mais pessoalidade mesmo. Ele fala, os termos que ele usa na língua original são termos que parece que ele está falando para um filho de sangue. É mais ou menos aquele áudio que a mãe manda para o filho quando está viajando. Sabe? Oi, filhinho querido, que saudade, beijo, manda notícia. Eu tô com muita saudade, o pai e a mãe, e a gente não vê a hora de você chegar, e a gente te dá um beijo e um abraço. Estou muito contente em te ver. Faz uma videochamada com a mamãe. Sabe aquela coisa bem cuti-cuti, que dá vergonha de fazer em público? E quando se torna público a gente dá risada, porque parece que fica desconfortável, aquele tom pessoal. Com uma pessoa que está longe, tu quer se comunicar com ela, é essa carta. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer muitas coisas. Primeiro, que Paulo tinha um sentimento pela igreja. E qual era o sentimento que ele tinha pela igreja, irmãos? Alegria. Alegria por quê? Porque a igreja de Filipenses era grande. Essa é a alegria de Paulo, não? Porque a igreja de Filipenses mandava bastante dinheiro para Paulo. Era essa a alegria? Há quem diga que sim, porque essa igreja foi uma das que mais contribuiu financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo. Mas não é isso. Ele faz menção da gratidão pela oferta que eles mandam, mas não é essa a alegria. A alegria de Paulo, o servo, é ver
uma igreja cooperando para o avanço do Evangelho. Irmãos, eu não sei e ninguém sabe quantas pessoas tinham na igreja de Filipenses. Se você quiser conhecer os membros fundadores da igreja de Filipenses, você precisa ler o quê? Atos capítulo 16. Lá nasce essa igreja. E você vai ver os membros fundadores, quem começa esse trabalho. Foi o apóstolo Paulo que plantou, mas tem algumas pessoas que se tornaram membros, os primeiros daquela igreja. Atos capítulo 16, você vai ter essas informações. Então, a alegria de Paulo não era por ver uma igreja grande, não era por ver uma igreja que tinha dinheiro, não era por ver uma igreja que obedecia tudo o que ele falava. A alegria dele era por ver uma igreja cooperando com o reino e o avanço do reino de Deus. Dá para entender qual era a alegria do Paulo? Dá para entender? E essa não é só a alegria de apóstolo Paulo, essa é a alegria de todos aqueles que querem ver a vontade de Deus acontecendo. Nada pior, irmãos, para uma igreja aonde existam necessidades para fazer alguma coisa e não se tem pessoas com que você possa contar para aquilo acontecer. Normalmente, o que acontece? Poucos vão fazer desdobramento para servir e cooperar enquanto muitos assistem. E aí, várias pessoas têm que ficar na porta domingo após domingo, porque não tem mais ninguém que queira participar na porta. Sem cooperação. E não é cooperação para receber no culto, porque quando a gente eu estou dando um exemplo da porta, porque eu estou vendo a Tânia ali se abanando, eu acho que é o terceiro domingo que a Tânia fica na porta. Não estou falando por isso, mas quando a gente serve a Jesus, irmãos, quando a gente dá um copo de água para alguém, com o coração na presença de Deus, a gente está servindo. Agora, nada pior para o apóstolo Paulo em falar com a sua igreja, com a igreja íntima dele, e falar sem medo de dizer: como é bom olhar para essa igreja e ver que vocês estão cooperando com o crescimento do Evangelho desde o primeiro dia. Dito isso, eu quero que você leia com carinho o verso 9. Qual é o fundamento do serviço? Por que a igreja de Filipenses cooperava? Por que a igreja de Filipenses se envolvia com o ministério que era do apóstolo Paulo? O ministério, irmãos? Sim ou não? O ministério era do apóstolo Paulo, sim ou não? Não. O ministério é de Deus. O reino é de Jesus. Nós somos apenas servos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Então qual é a base disso? A base disso é o que começa no verso 9. Essa é a minha oração. Ele diz: eu oro todas as vezes e agora digo qual é a minha oração. Que o amor de vocês aumente a cada dia. Eu tenho que servir por amor. Não pode ser uma obrigação. Como isso é maravilhoso. E o Espírito Santo sabe como eu posso pregar essa palavra aqui, porque é o que eu tenho vivido há 20 anos com a Igreja de Jesus. Você pode estar aí sentado, de repente é a primeira vez que você está aqui no culto me ouvindo e pode dizer: poxa, o pastor lá em cima, legal, é bom ele falar de lá para cá. Faz 9 anos só que eu sou pastor, irmãos. E faz 20 anos que eu sirvo a Jesus Cristo.
Desde o primeiro dia que eu conheci Jesus, eu criei um compromisso com Ele, que é de estar envolvido aonde Ele estava. E eu aprendi pela Bíblia e pela igreja onde eu me converti, que a manifestação do reino de Deus na terra não são as igrejas. Isso aprendi lá atrás, 2 anos de convertido. A manifestação do reino de Deus na terra não são as igrejas. A manifestação do reino de Deus na terra é a igreja local. Princípio de fidelidade. Serviço e cooperação na igreja local. Eu não sou batista porque a igreja me paga um salário. Eu sou batista não por dívida com a igreja batista, por convicção das Escrituras. Não faço o que faço por causa de dinheiro. Sabe que em 2011 eu terminei os meus estudos teológicos da graduação. E quando eu terminei de fazer os 4 anos de estudo, eu trabalhava numa empresa chamada RBS TV, que hoje é NSC TV. Não sei se você conhece, mas eu trabalhava na área comercial nessa igreja, nessa empresa. E nessa época eu lembro que no último ano eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, estudava, entregava trabalhos todos os dias, tinha minha esposa e meus filhos para cuidar em casa todos os dias. Terça-feira dava aula na escola bíblica para os jovens da igreja, toda semana. Quarta-feira tinha o pequeno grupo na minha casa, eu que coordenava o pequeno grupo, preparava a pregação toda quarta-feira. Quinta-feira, toda quinta-feira eu estava nos cultos. Sábado eu fazia o culto para os jovens, estava nos cultos sempre com os jovens. Tinha uma agenda louca. Nunca ganhei um centavo para fazer tudo aquilo que eu fazia. E sempre me achei um miserável que não fazia mais do que a minha obrigação. Ao ponto de quando, em 2011, que eu me tornei pastor, o primeiro mês, eu orava e chorava todos os dias, porque eu estava inconformado de ganhar um salário para fazer aquilo que eu já fazia há anos, sem ganhar um centavo. Eu fiquei constrangido, irmãos, quando a igreja me pagou o primeiro salário. Porque me ensinaram que a palavra de Deus precisa ser pregada, porque ela custou o quê, irmãos? Quando Paulo fala que a oração dele pela igreja é que o amor aumente a cada dia no conhecimento e na percepção do quê? Da obra de Jesus. No conhecimento de quê? Eu quero conhecer, pastor, a vontade de Deus para mim. Irmãos, quem aqui não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quem não sabe? Todos sabem? Que bom. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos? Que a gente coopere com o reino de Deus até a volta do Senhor Jesus. E essa cooperação precisa ser fundamentada no amor. Por que Paulo está usando um termo matemático aqui, que o amor de vocês aumente? O que é aumentar, irmãos? É que hoje precisa ser mais do que ontem. O meu empenho, a minha dedicação, o meu serviço à igreja precisa ser mais intenso hoje do que ontem.
Por quê? Porque eu faço isso por amor. Eu faço isso, irmãos, porque é obrigação de todo servo de Jesus. Servir a igreja em amor. Em amor. Essa percepção e esse conhecimento precisa aumentar. Porque se não aumentar, vai estatizar. E quando estatizar, você vai dizer assim: eu já fiz o suficiente. Não preciso fazer mais nada. Pastor, tu não sabe quanto eu já servi essa igreja. Quando, irmãos? Em 1800 e Guaraná com rolha. Pois é, Jesus não voltou ainda. E por que você parou? Que o amor de vocês aumente a cada dia em conhecimento e toda percepção. Que percepção e conhecimento de quê? Do reino de Deus, da obra de Deus, da voluntariedade, da obrigação que pesa sobre os nossos ombros, de levar o evangelho de Cristo para frente. Por que essa igreja existe, irmãos? Fazer um culto bacana domingo à noite, para a gente botar a melhor roupa e vir para o culto. É por isso que nós existimos, irmãos. Isso aqui é resultado. A graça do cristianismo começa na segunda-feira. Que você diz: hoje é o dia de eu aumentar o amor, o serviço e a dedicação ao reino de Deus. A partir da igreja. Irmãos, isso aqui é espiritual. Tu não vai conseguir discernir isso aqui pela sua mente, a sua capacidade intelectual de estudar teologia. Isso aqui ele entra, sabe aquela coisa que tu não tem como controlar? Não sei se você sabe o que é isso. É uma coisa que parece que quando tu não faz, tu acorda no outro dia com peso nas costas, dizendo: cara, era o mínimo que eu podia fazer. É o mesmo dilema daquela questão de ganhar almas para Jesus e fazer evangelismo. Eu acho que esse foi o maior erro da igreja nos últimos tempos, de achar que evangelização tem um dia marcado para fazer. Então eu vou evangelizar, porque o grupo de evangelismo, que é um grupo numa igreja de uns 300, deve ter uns 5, 6 que são evangelistas, que gostam de compartilhar a palavra, gostam de dar estudo bíblico. É a gente colocar isso sobre a responsabilidade de só alguns. Ah, pastor, mas eu não fui chamado por Deus para fazer isso. Fazer discípulos é uma ordem de quem? Jesus. E ir e fazer discípulo é uma ordem de Jesus para quem? Para o pastor da igreja. Que o amor de vocês aumente cada vez mais no conhecimento e toda a percepção. É nítido, é só olhar e ver que está precisando mais, tem que aumentar, tem que ter mais voluntariedade, tem que ter mais envolvimento. Qual curso tem que fazer, irmãos? Tem que fazer o curso do Espírito Santo. Levantar a tua mão e dizer: Jesus, entra no meu coração e faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Esse é o curso que precisa, irmãos. Isso não quer dizer que se você quiser, amanhã você vai estar pregando aqui no culto. Isso quer dizer que você vai estar servindo a Deus, fazendo o reino de Deus crescer, a partir da igreja local, que Paulo está escrevendo para uma igreja. E o serviço da igreja no mundo. Quem que é o sal da terra, irmãos? A igreja. Quem que é a luz do mundo? Nós. Imagina se esse chamado fosse só para os bispos, que Paulo fala, e os diáconos. Que o amor de vocês aumente. Verso 10. Para quê?
Para que a gente tem que aumentar? Por que a gente tem que cada vez almejar mais disso? Por causa do verso 10. Porque nós precisamos ter discernimento. Discernir o quê? O que é melhor. A fim de serem o quê? Puros e irrepreensíveis até o dia de Jesus. Vamos lá, primeiro, discernimento. O que é discernimento, irmãos? É tu conseguir entender o que está acontecendo. Logo, se tu acha que não precisa envolvimento nenhum, se tu acha que não precisa cooperar com nada, é porque você não está discernindo a realidade do corpo de Cristo na terra. Se você acha que simplesmente vir por o culto todo domingo, assistir o culto, ir embora, entrar e sair nessa igreja e não se envolver com nada do que é feito nessa igreja, sinto lhe dizer, você não faz parte da igreja. Não é porque seu nome está no estatuto da igreja que você vai para o céu. A igreja que vai para o céu é aquela que é cheia do Espírito Santo, é aquela que se parece com Jesus e é aquela que coopera para o crescimento do reino de Deus até o dia de Jesus. Essa é a igreja que vai subir, irmãos, acordem. Pastor, eu me batizei, e daí, gente? Tem um monte de gente batizada que vai para o inferno. Pastor, eu dou o dízimo, tu está perdendo tempo, não dê mais o dízimo. Se você não tem desejo ardente de servir a Jesus de Nazaré, você está no lugar errado. Porque isso é discernimento. Irmãos, igreja para cultão está cheio aí na cidade. A minha oração é para que vocês tenham discernimento. E esse discernimento é para discernir o que é melhor. O que é melhor para quê? Para minha vontade. Eu estava ensinando hoje na mesa do café a minha esposa e minha filha o que é fazer discípulo. Não é verdade, amor? E ela olhou para mim como uma esposa sábia e disse, cuidado. Porque eu fico muito empolgado quando eu falo dessas coisas. E ela me falou, eu não lembro o que ela me falou, eu fui no banheiro, voltei e disse assim, ser discípulo requer 3 coisas. Primeira questão é negação do eu. Negar a minha vontade. Segunda, obediência. Obediência ao quê? Ao que a palavra de Deus fala. Não é o que o pastor Léo fala, é o que a palavra de Deus fala. E em terceiro, irmãos, sacrifício. Jesus não chamou a igreja para ter o ego massageado domingo após domingo. Jesus chamou uma igreja para cumprir a missão de transformar o mundo. E como que uma igreja transforma o mundo? Quando a igreja tem o discernimento para entender o que é melhor. E quando ela tiver esse discernimento, o resultado disso é que eles vão ser puros. O que é essa palavra pura, irmãos? É que a igreja vai ser olhada por Deus e vai dizer, realmente, não tem o que está errado, está tudo certo. Eles são incontamináveis. Olha só, irrepreensíveis. Se a igreja não está vivendo o que Paulo falou anteriormente, ela se torna repreensível. Aí você pode dizer, o pastor está puxando a minha orelha hoje. É porque você se tornou repreensível. Não sou eu, é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Se está escrito isso que eu estou lendo na tua Bíblia, leia e pergunta para Deus o que ele está querendo falar. Para os puros, todas as coisas são puras. Para que o discernimento, que é para o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, quando? Até o dia de Jesus. Irmãos, eu vou pregar essa mensagem até Jesus voltar. Ai, pastor, tu tem que falar com mais amor. Irmãos, tu não sabe o quanto de amor eu estou envolvendo nisso aqui.
ao ponto de eu entregar a minha vida e a minha cara a tapa por isso aqui. O Evangelho de Jesus Cristo, que é a verdade, e a verdade que liberta. Liberta da religiosidade, liberta da escravidão do pecado, liberta a igreja da monotonia, liberta a igreja do ego. Por que as pessoas não servem, irmãos? Porque o ego é inflado, se acham melhor do que os outros, acham que são mais preferidos do que os outros por Deus. Jesus olhou para os fariseus e diz: malditos hipócritas, porque vocês não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrarem, mas eu tenho algo a dizer para vocês. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos se desviarem. Irmãos, a tua responsabilidade é com Deus. Não é com o pastor Léo. Eu sou só o instrumento que Deus coloca aqui para falar para você a verdade. Para vocês serem irrepreensíveis. Até o dia de Jesus. Verso 11, estou acabando. Então, primeiro, irmãos, a gente tem que se envolver com o reino de Deus por causa de amor. Quando a gente estiver envolvido com o reino de Deus por causa do amor, a gente vai se tornar o que o verso 10 diz. Vamos ser pessoas que discernem o que é melhor. E isso nos torna irrepreensível. Uma palavra dessa vai cair como um bálsamo no teu coração e dizer: aleluia, Jesus. Fala, Deus. É isso mesmo. Amém, Senhor. Eu podia pregar aqui, irmãos. Deus está me dizendo que amanhã você vai ganhar um carro novo. Aleluia. Quem quer, levanta a mão, recebe que eu vou fazer oração forte. Irmãos, nós precisamos viver o evangelho da graça de Jesus. Que o envolvimento e o serviço é com base no amor. E detalhe, eu acho fantástico que Paulo diz assim, ó, quando vocês têm tempo, vocês cooperam. Quando a gente for irrepreensível e puros, o que está no verso 11 vai começar a acontecer na nossa vida. O que é? Temos 2 frutos de justiça, é isso que o texto está dizendo? Leia na sua Bíblia aí, irmão. É um fruto por dia que está dizendo aí? É um fruto por mês? É um fruto por ano? O que Paulo está dizendo? Cheios do fruto da justiça. E a palavra no original aqui é como se fosse um copo d'água transbordando sem espaço para entrar mais água. O sentido de completude. Cheio do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de quem, irmãos? Meu Deus. Para que serve o fruto, irmãos? Olha o versículo. Que vem por Jesus para a glória e louvor do irmão que vai servir. Para a glória e louvor daquele que vai tirar a poupança da cadeira para fazer alguma coisa. Não, irmãos. Isso tudo. Primeiro, o fruto não é algo que vem da sua vida. É o fruto que vem por meio de Jesus. Por isso, irmãos, que para você dizer, eu sou servo de Jesus, discípulo de Jesus Cristo, você está dizendo muito mais do que tu tem segue a fanpage de Jesus no Facebook. Você está dizendo que tudo o que você faz é para a glória e louvor de Deus e para a honra dele. Agora, o que são frutos? Cheio dos frutos da justiça, irmãos. Então quer dizer que agora a gente tem que começar a todo mundo se envolver com o Ministério Público, com o Sérgio Moro, porque ele é o ministro da Justiça, e a gente vai ter que levantar a bandeira do partido tal, ou não sei o quê. Porque o que é essa justiça aqui, irmãos? É o que os juízes aí dos tribunais estão fazendo? Qual justiça é essa, irmãos?
do reino de Deus. O fruto da justiça é o resultado de uma vida irrepreensível que serve a Deus na igreja local por intermédio do amor. O resultado disso, irmãos, é que o fruto que vai acontecer não é o fruto do teu trabalho, porque é o fruto que vem de Jesus sobre a tua vida. Sabe o que são esses frutos, irmãos? São vidas. Pessoas transformadas. Através da cooperação de quem? Da igreja. De todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E não vai ser um fruto, vai ser cheio, transbordante. Por quê? Porque na verdade não é eu nem você quem faz, é o Espírito Santo que está em mim. E quando você faz porque é o Espírito Santo que está em mim, você não faz beicinho, eu não vou participar porque a Rosicler sentou sozinha ali no banco, ela é muito... eu não vou fazer porque... aquele irmão lá é muito feio. Ele penteia o cabelo pro lado direito, eu gosto pro lado esquerdo. Eu não vou me envolver, sabe por quê? Porque um dia eu tava lá e a pessoa me deu café com bolacha, sabe? Eu odeio bolacha. Eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu não tenho carro. E olha como é difícil vir para a igreja, pastor, sem carro. Eu não vou fazer, sabe por quê? Porque o Flamengo perdeu hoje, sabe? Eu sei que isso todo mundo quer, mas é difícil de acontecer, mas eu não vou fazer porque... Aí o cara dá um monte de desculpa. E ele vai dizer um monte de coisa. Aí a pergunta de Paulo é: será que você está preocupado com o fruto da justiça que traz glória para Deus, ou você está preocupado com o que tu acha da igreja? Quem aqui, irmãos, acha que a Igreja Batista da Paz está 100% certa em tudo que faz? Alguém? Quem aqui acha que a Igreja Batista da Paz está tudo errado? Bom, então tá para os dois lados. Quem acha aqui que tem alguma coisa que tem que mudar aqui na igreja? Quem acha? Levanta a mão bem alto, bem alto. Todo mundo passou o desodorante. Ok, pode baixar. Quem acha que do jeito que tá bom? Levanta a mão. 1. Ok. O que a gente vai fazer com isso, irmãos? Orar. Porque não é por força nem por violência. É o Espírito de Deus. Agora, pois, nós não podemos esquecer que quando a gente está envolvido com uma igreja que é para o fruto da justiça por meio de Jesus, porque a gente não consegue fazer com a nossa força, é por Espírito Santo, por isso que tem que ser discernimento. E para glória e louvor de Deus, aí tem uma palavrinha, em Hebreus capítulo 10, verso 31, que diz o quê? Hebreus 10, 31, irmãos, abre aí na sua Bíblia. Esse texto é para ter de cor. O que diz aí na tua Bíblia, irmãos? Pode falar mais alto, Cleito, por favor? Olha, e quando você está envolvido com igreja, com Jesus, eu quero servir ou não servir, você está nas mãos, irmãos, do Deus vivo. E 1 Coríntios 12, 58, o que está escrito? Essa os irmãos sabem de cor. E 1 Coríntios 10,
31. Ó, Hebreus 10, 31, 1 Coríntios 10, 31. Quem acha aí para mim, por favor? Tomara que eu tenha acertado o Coríntios. Aleluia, acertei. Quer vocês comam, bebam ou façam o quê? Qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Só que a glória de Deus é o fruto da justiça que vai produzir a glória de Deus. Aí você vai dizer, não, pastor, eu estou vendendo bolinha lá na praça, é para a glória de Deus. Ah, pastor, eu vou na Joy para a glória de Deus. Eu vou lá evangelizar. Estou ficando com a menina lá, pastor, só para ganhar ela para Jesus. Miserável. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. E o 11:58 de Coríntios. É o 11 ou o 12? Quem achar, lê para mim, por favor, verso 58. 15:58. Obrigado, Solnei. Aí eu vou conseguir. Lê para mim, Solnei, por favor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e... Até eu fazer 45 eu vou ajudar, pastor. Depois... Pastor, enquanto o pastor estiver falando o que me agrada, eu ajudo. Se um dia o pastor tocar no meu calo, tô fora. Irmãos, eu tô muito tranquilo, porque o que eu faço é para a glória e louvor de Deus. O que eu quero é que uma igreja traga alegria igual trouxe ao coração de Paulo por ser cooperadora para o evangelho. Não cooperar para o ministério do apóstolo Paulo, é a cooperação de uma igreja para o evangelho de Jesus, que vai salvar gente, que vai ser louvor e glória para Deus, que Jesus é o centro, que a gente não fique de mimimi. E que palavra, irmãos, que palavra para um tempo que nós estamos vivendo de coronavírus. Irmãos, os crentes estão apavorados com o coronavírus, sabia? Ai, meu Deus, Deus o livre se eu pegar, ai. Irmãos, quer parar de se preocupar com o coronavírus? Sirva e trabalhe, coopere para o reino de Deus, que você vai ter com o que mais se preocupar. Eu não vou fazer porque não sei o que. Irmãos, você serve a Jesus ou uma igreja? Se você serve a Jesus, você não quer cair na mão do Deus vivo. Você sabe que tudo que você faz é para a glória de Deus? E você entende que o trabalho e o serviço na igreja tem que ser constante. O que é uma constante, irmãos? Quem estudou física aí no segundo ano, do segundo grau? Não para. Ela tem um começo, mas não termina. Não é isso, estudante de física? Ela começa e não termina mais. Não tem como parar a igreja de Jesus. Então, portanto, meus amados irmãos, a minha alegria, sempre em minhas orações, é que vocês cooperam para o bem e para o avanço do Evangelho. Que vocês estão firmes. E a minha oração é essa, que seja no amor, que não seja por obrigação, que seja discernimento espiritual, da necessidade, que seja para louvor e glória de Deus, e o amor e o discernimento leve a atitudes de justiça, fazer o que é justo. Que seja assim, amém?